Nós estamos em classe única, portanto não teremos escola bíblica dominical, e esse tempo é o tempo em que Deus nos reserva para estudarmos a sua palavra. Espero que cada um de nós esteja de fato pronto para estudar a palavra de Deus nesse momento e se quedar diante do Senhor. As crianças foram ali para as suas classes, onde elas aprendem também, estarão estudando a palavra de Deus de uma forma, de uma linguagem, com uma linguagem bem compreensiva a elas. Aqui nós estamos com os adolescentes, jovens, adultos, idosos. Isso é muito bom, a igreja está junta, buscando ao Senhor e tendo todo esse comprometimento com a palavra do Senhor. Essa classe única acontece no período de férias da nossa igreja. Queremos dizer isso para os nossos visitantes, porque podem pensar, a primeira igreja não tem a escola bíblica dominical. Nós temos, o costume é ter o culto de 9 às 10 e a escola dominical de 10 às 11. Quando fazemos a classe única, então nós vamos de 10 até de 9, né, o início do culto, até por volta de 10h15, 10h30, ok? Só para um esclarecimento. Irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus, Gênesis 39, verso 1 e 2. Eu convido a igreja que leia junto comigo, vamos ler a uma só voz, esses 2 versículos da palavra do Senhor. Mesmo assentados, leiamos. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. E que o Senhor mesmo, ó Deus, o Senhor mesmo, fale ao nosso coração pela Tua palavra. Usa, ó Deus, o Teu servo, usa, ó Deus, a Tua palavra, que a Tua palavra seja inculcada no nosso coração e que o Senhor mesmo nos transforme, que ela seja aplicada em nossas vidas de forma prática, e que o Senhor transforme a cada um de nós nesta manhã, trabalhando em nossas mentes e corações, trabalhando, ó Deus, no nosso comportamento, trabalhando na nossa cosmovisão, trabalhando, ó Deus, na nossa vida espiritual, nos nossos conceitos, preconceitos. Ajuda-nos, ó Deus, e doutrina-nos pela Tua graça. Ajuda aqueles que nos ouvem agora também pela internet, em tantos lugares deste mundo, que a Tua mão, ó Deus, alcance a cada um deles e a cada um de nós nesse momento. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E agora, José. Você vai pensar, o que o pastor está dizendo? Será que ele está se referindo àquela música, né, que quem é da minha geração lembra? E agora, José? O sonho acabou, a casa acabou, e agora, José? Eu quero que a nossa meditação nessa noite, nessa manhã, tenha esse tema. E agora, José? José é um personagem bíblico, nós sabemos muito bem. Vamos estudar aqui, nesse momento, algumas coisas da vida de José, que começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o final. Não vamos estudar tudo, lógico. Mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre a vida de José. E quando a gente lembra dessa música, na verdade essa música, ela foi escrita por Carlos Drummond de Andrade. Não era uma música, foi um poema. O poema chama-se José. Ele foi editado em 1942. Carlos Drummond tinha por volta de 40 anos de idade. Um grande poeta, homem muito reconhecido. E
Naquela época, essa música também refletia algumas coisas que o país sofre hoje, como injustiças sociais, a insegurança e tantas outras coisas. É claro, até nesse momento, não conhecemos nada que Carlos Drummond tivesse sido um homem evangélico. Não sabemos. Eu, por exemplo, não conheço um pouco mais a fundo sobre a intimidade e a questão religiosa de Carlos Drummond, apesar de ser um dos meus poetas favoritos, prediletos. Mas eu quero ler o seu poema, só para você pensar um pouco. O que as músicas, e depois esse poema foi transformado em música, não é? Muitos cantaram essa música. O que as músicas também acabam relatando, começam a expressar um pouco do sentimento do povo, da nossa sociedade de uma forma geral. E não é só essa música que eu vou citar. Não se assustem, vou citar outras durante a nossa meditação, o nosso estudo dessa manhã. Exatamente com essa intenção, de dizer que muitas vezes o que o povo canta, o que alguns de nós cantamos, muitas vezes não é uma mera cultura ou distração. Para muitas pessoas, não para todos, claro, mas para muitas pessoas, as músicas refletem a sua realidade, o que de fato está acontecendo com ele. O poema de Carlos Drummond diz: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que sombra dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou, e agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Você e eu continuamos vivos, nós somos duros, nós somos valentes. Aliás, a ideia é, nós somos brasileiros e brasileiro não desiste. Irmãos, isso não é tudo na vida, isso é muito pouco. Quem pensa apenas assim está indo mal. Quem pensa que está vivo porque é muito forte, valente, vigoroso, está deixando Deus de lado. Está deixando de pensar na providência de Deus, na sustentação de Deus e no governo de Deus sobre todas as coisas. Quem imagina que conseguiu virar 2017 para 2018, porque é valente e forte, está enganado. Só estamos vivos, só nos movemos e existimos por causa da misericórdia de Deus sobre nós. E quem pensa que está vivo pela sorte, a gente escuta muito, né? As pessoas dizendo: olha, eu estou vivo é por sorte, porque eu já passei isso, é sorte, fulano está vivo, ou eu estou vivo. Não é isso, irmãos, não é a sorte, é a mão de Deus. Eu quero começar fazendo você lembrar e pensar que Deus é aquele que está aqui,
neste momento, neste lugar, que nos chama para um confronto, que nos chama para olharmos sim para a sua face, que nos chama para entender um pouco mais a seu respeito, que nos chama a uma visão correta da pessoa dele, e que nos chama a um comportamento, a uma vida cristã que seja digna dele, de filhos deles. Eu sei que todos nós queremos ser felizes, eu também quero. Eu sei que a gente ouviu dezenas e talvez até centenas de feliz 2018, eu também ouvi. É um bom desejo, não tem nada de ruim você dizer, olha, feliz ano novo. Mas o ano está começando, nós temos agora as primeiras 2 semanas do ano, e eu te pergunto, o fato de você ter recebido muitas felicitações, muitos cumprimentos de virada de ano, te garante realmente felicidade? Talvez você usou camisetas, feliz 2018 e etc. Ótimo! Mas de fato, o seu ano será feliz? Será que a prosperidade que tanto buscamos, que falamos, ela de fato existe? Ela não existe? É utopia? Por onde é que eu consigo? Eu estou no caminho certo? Estou errado? Por que as coisas não mudam? Por que acontece com o outro, não acontece comigo? Talvez algumas coisas estão borbulhando na sua mente, você virou um ano, e ainda continua virado, para seu próprio ego, para suas próprias indagações, e ainda não se virou de fato para Deus, e para reconhecer que existe algo muito maior, existe algo mais do que meramente as coisas que te acontecem no dia a dia e a sua rotina de levantar, trabalhar, comer, dormir e sossegar. Como será o amanhã? É outra música popular, né? Responda quem souber, diz a música. Como será o amanhã? Música feia, ritmo bonito, harmonia. Alguns cantores a cantaram assim de forma muito bonita, mas é feio pelo seu conteúdo. A expressão de busca do amanhã, de como será o amanhã, a música começa refletindo que foi atrás dos búzios, cartomante, uma série de coisas para descobrir como será o amanhã. Infelizmente tem gente ainda buscando essas coisas por aí afora. E deixa eu ser um pouco mais prático, irmãos. Tem evangélico buscando o horóscopo para saber se o amanhã vai ser legal. Tem gente que se diz evangélico, que busca o Senhor, mas vai atrás de homens e mulheres de oração, viajam cidades, quilômetros, estados, para ir no guru, que vai lhe dizer se a vida vai ser boa, se não vai, ou se vai conquistar algum tipo de projeto, algum sonho, ou se não vai, porque aquela pessoa vai lhe revelar o que Deus tem para ele. As novas revelações borbulhando, surgindo todos os dias, por todos os lados. E eu te pergunto, onde é que fica a palavra de Deus? Como será o amanhã? Responda quem puder. E a música vai seguindo, rolando. Fiz isso, fiz aquilo, fui atrás de música cartomante. No final a música diz assim, olha, porque eu serei feliz, e muito feliz. Quem foi que garantiu essa felicidade? É legal, né? Ainda bem que terminou dizendo que vai ser feliz. Eu quero pensar contigo, se você disser que vai ser feliz, se você bater o pé 3 vezes, se você pular da cama com o pé direito, se você for bastante otimista, você pode garantir a sua prosperidade? Você pode realmente garantir que você é feliz, que você vai ser feliz?
se você fizer algumas declarações, se você tiver algumas perspectivas boas na vida, se você não cometer aqueles pecados ditos capitais, e aí algumas pessoas dizem, eu não roubo, não fumo, não bebo, e olha, eu sou do bem, então eu vou para frente, então eu serei feliz. Mas vamos voltar na primeira música, e agora, José? Quando a festa acaba, já acabou o Réveillon, comidas, até bem abundantes, se não tiver cuidado, desperdiçou muita coisa, né? Até jogou fora, é pecado, não pode, mas foi muita coisa que a gente viu pela frente. Final de ano é aquela balbúrdia, né? Por onde você vai, as luzes se acendem, aquela coisa toda. Mas e agora, depois que o ano já passou, você volta para sua casa, talvez você viajou de férias, mas agora você já chegou, o ano então se foi, o Réveillon passou, as férias acabaram, os seus recursos agora também começam a ficar escassos, a sua conta está apertada, a sua conta bancária, e então... E agora, José? Aonde é que você vai se valer? Quem é que vai bancar a tua felicidade? Outra música que rolou muito na boca do povo. Será que nada vai acontecer? Lembra, Eric? Vamos da música. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será? Eu vou parar de cantar, senão daqui a pouco, a hora que o reverendo voltar de férias, ele vai falar, eu te chamei, foi para pregar, não foi para cantar. Muito menos essas músicas. Irmãos, eu estou fazendo a gente se lembrar do que de fato está na cabeça do povo, está na nossa cabeça. Vez ou outra você fala, será? Deus, eu estou orando, eu estou tentando, será? José foi próspero, mas o Senhor era com José, José era... Mas comigo, Deus, como é que é isso? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será? Quando é que você e eu vamos realmente levar Deus a sério? A nossa vida não vai mudar enquanto nós não admitirmos Deus como Deus. Enquanto nós não nos desarmarmos de nós mesmos, das nossas forças, daquilo que nós achamos que pode nos sustentar, de nos agarrarmos naquilo que temos, quem sabe na conta bancária, quem sabe nos títulos que tem, quem sabe na formação acadêmica, quem sabe no salário, quem sabe... Enquanto a gente estiver se agarrando a essas coisas, a família, talvez tantas outras coisas, achando que é por aí que a gente vai ficar firme, e é por aí que a nossa felicidade está garantida, nós estamos mal, muito mal. Só Deus é a resposta. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Sustentador, o Deus Preservador. Mas tem muita gente que crê em Deus e não crê na providência de Deus. E a providência de Deus, ela é uma doutrina fundamental para se trabalhar a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. As pessoas perguntam, qual que é a parte de Deus e qual que é a minha? O que de fato eu tenho que fazer? Porque se Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada. Se Deus dá aos seus amados enquanto Ele dorme, então eu não preciso trabalhar. Ele não dá enquanto dorme? O outro extremo diz, eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, coitado de Deus. Deus, Ele está aí só para dar uma acompanhada, quem faz mesmo sou eu. Qual que é a parte de cada um? Ou é tudo com Deus, ou é tudo comigo. As pessoas muitas vezes ficam nessa confusão mental. E é por isso que no século XIX, surgiu uma linha de pensamento teológica chamada deísmo, que cria que Deus de fato existe,
é o Criador de todas as coisas, veio a este mundo para criar, mas ao criar o mundo ele se afastou, e ele largou a humanidade por sua conta própria. Isso é o que pensam os deístas, e diz: Deus não interfere na nossa vida, Deus não vai interferir na pessoa que você vai namorar, que você vai se casar, no emprego que você vai ter, no salário que você vai ter, nas suas projeções, no seu curso acadêmico. Não, Deus não vai. Na sua saúde, foi você que buscou, você que se vire. Nos acidentes, eles dizem: Deus não interfere no mundo, Deus, ele está nos céus, mas o mundo está separado de Deus e não há essa ligação. Então, cada um por si, e alguns ainda arriscam, e Deus por todos. Essa não é a concepção bíblica. Isso não é o que a Bíblia nos diz, irmãos. As pessoas que entram nessa linha de pensamento chegam a dois extremos. Ou elas dizem, como a música: o acaso vai nos proteger. Quem não gosta, né? Eu estou aqui olhando para o músico aqui, eu sei que ele sabe, eu sei que vocês também. Quem nunca cantou, não é? Não vou cantar, não. O acaso vai nos proteger. Que acaso? Que acaso é esse? Nós não somos obra do acaso, eu e você não somos. O narizinho que você tem, tão lindo e perfeito, não foi você que colocou ele em você, foi Deus. Você é obra de Deus. O seu pedigree, desculpa usar essa expressão, o seu sobrenome, o seu emprego, a sua casa, onde você está, a igreja, os pastores que você tem diante de você, presbíteros, diáconos, etc. Quem colocou tudo isso na sua vida foi Deus. Mais ou menos lá da metade da vida de José para frente, lá mais na frente, quando você encontra José se reconciliando com os irmãos, lá em Gênesis 45, ele diz: foi Deus que providenciou isso, foi Deus que me trouxe para cá e me mandou adiante de vós, foi Deus. Mas não reconheça apenas que Deus é o Criador. Não pense apenas como a Melinha, desculpa gente, eu estou falando muita música hoje, né? Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez o mar, foi Deus que... Ótimo, foi Deus mesmo. Eu quero que você estique um pouco mais o seu pensamento. Não seja um deísta pensando: Deus criou, mas fugiu. Deus está ativo, presente e vivo no planeta Terra. Deus move circunstâncias, ocasiões, Deus trabalha corações, Deus muda vidas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus hoje. É o nosso Deus hoje do século 21 e o será para sempre. Diz o escritor aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não fique pensando que você é obra do acaso, que tudo que acontece na sua vida foi por acaso. Foi por acaso, sabe? Eu estou aqui, mas assim, por acaso. Foi por um acaso que eu entrei na igreja, foi por um acaso que alguém falou de Jesus, foi por um acaso que eu nasci num lar evangélico, foi por um acaso, sabe lá o quê, que eu nem imaginava. Hoje, a posição que eu estou, todas as posições que eu ocupo na sociedade, na minha vida, é um acaso. Por acaso, eu estava no lugar certo, na hora certa, no dia... Não tem essas coisas. Esqueça isso, isso não é Bíblia. Isso não pode ser uma postura de gente que busca o Senhor. Nós não vivemos pelo acaso. Não foi sorte, foi mão de Deus. Mas existe um outro pensamento de quem entra, de quem diz que Deus criou e não interfere, é o fatalismo, que diz assim: olha, o que tem que ser, será. O que tem que ser, será. Então, não adianta. É porque tinha que acontecer, então. Tanto faz eu fazer muito, eu fazer pouco, o que tem que ser, será. E aí as pessoas passam pelos sofrimentos, pelas angústias, dizendo: o que tem que ser, será.
passam pelas alegrias, pelas vitórias, pelas conquistas, casamentos maravilhosos, família belíssima, e diz: o que tem que ser, será. É porque tinha que ser desse jeito. Não entre, por favor, isso não é postura de um servo de Deus. Nem o fatalismo, e nem achar que o acaso vai proteger alguém, ou que o acaso é que faz as coisas, que as coisas acontecem pelo acaso. Isso não é palavra de Deus. O que nós aprendemos na Bíblia? Deus está presente em toda a sua criação. Ele preserva a sua criação, e é por isso que nós vencemos mais um ano, é por isso que eu e você estamos aqui, porque Ele tem preservado a minha vida e a sua. A providência de Deus, ela se manifesta na preservação de todas as coisas. Segundo lugar, a providência de Deus, ela se manifesta na operação de Deus. Quando Deus realiza obras, quando Deus move coisas, pessoas, circunstâncias, abre porta, fecha porta, não foi acaso, foi mão de Deus. E ainda a providência se manifesta quando Ele se mostra o governador, quando a gente entende que de fato, porque Ele não precisa nem se mostrar, Ele já é o governador geral, o soberano, o comandante do universo, de todas as coisas. Ele é o soberano sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre nós. Eu quero olhar com vocês rapidamente, o nosso tempo já está correndo, qual a implicação de toda essa conjuntura, de entendermos que Deus é providente, é sustentador, que Deus é aquele que age e que Deus é aquele que governa. O que isso implica na minha vida? Vamos olhar para, em poucos minutos, sobre a vida de José, e aí eu olho para a minha vida e digo: realmente, eu preciso ter uma postura diferente, porque a vida de José pode, nesse momento, ser um exemplo para a gente, usado para a gente pensar em como Deus espera que eu reaja aos desafios que estão diante de mim. Como é que Deus espera que você e eu reajamos diante dos desafios que estão diante de nós? A senhora, a esposa, diz: é muito difícil ter que cuidar do lar, é muito difícil ter que cuidar de tantos filhos, ter que ensiná-los, educá-los e tantas outras coisas. O pai também diz isso: é muito difícil ser pai de criança. Quem tem bebê fala: é muito difícil ser pai de bebê. Quem tem jovem diz: é muito difícil ser pai de jovem, ser pai de adolescente. Os desafios são grandes. Os que já casaram os filhos falam: é muito difícil, filho criado, trabalho dobrado. Tudo é difícil. Diante dos desafios, diante das crises de saúde, diante das crises financeiras, emocionais, existenciais, é muito difícil ser solteiro, mas é muito difícil namorar, porque também tudo é complicado. Como é que nós vamos reagir? José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Houve uma traição ali. Ele foi um filho predileto do seu pai, filho de Jacó com Raquel. Raquel era uma das 4 esposas que teve Jacó. É uma família cristã, não é? Mas naquela época ainda eles consideravam a mulher que não podia ter filhos, poderia então abrir mão do seu marido, coabitar com a escrava. Foi isso que Raquel fez, mas acontece que ele teve Lia primeiro, porque ele trabalhou 7 anos por Lia, sua prima, né? Alguns dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia, né? Mas está bem claro que de fato o que ele queria era Raquel, não era Lia, e nada contra o nome Lia, por favor.
Mas é que é que Jacó amava Raquel, já virou um nome aqui para um filho, né? Vamos lá. Jacó amava Raquel. E aí, Jacó teve filho com Lia, foi a quem mais deu filhos a ele, com a funcionária, a escrava de Lia, teve filho com a escrava de Raquel e também teve filho com Raquel. Como Raquel era a sua esposa predileta, era de fato a mulher do seu amor incomparável, com Raquel ele teve 2 filhos, Jacó e Benjamim. E tem algumas pessoas dizendo assim, olha, assim como Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu Isaque, tudo que você tem de melhor na vida, Deus vai chamar e pedir que você jogue no altar, porque Ele vai roubar de você. E tem gente com medo de Deus, porque fala assim, entrega o seu Isaque, aí tem campanhas por aí, Deus, espera aí, o que eu tenho de melhor é a minha mãe, não, entrega, vai morrer, não, espera aí, ué. Entrega seu pai, entrega sua fortuna, parece que o que a gente tem de melhor tem que devolver, porque Deus é um Deus que não está satisfeito com a nossa felicidade. Espera aí, isso também não é Bíblia, não tem lugar nenhum nas Escrituras que diz que aquilo que é melhor para você, Deus vai tirar. Não, irmãos, não existe isso, não fique com medo dessa realidade. Tem gente com medo de vir para a igreja e se aproximar de Deus, porque tem medo de Deus tirar algumas coisas da vida dele. O que Deus quer trabalhar na nossa vida é tirar o pecado. Lembra, eu tive pregando aqui na semana passada, dizendo, olha, Deus coloca quando Ele nos chama para Ele mesmo, nos faz seus filhos, Ele coloca uma plaquinha dizendo em obras, e daí Ele vai trabalhar na nossa vida até a nossa morte, mas Ele trabalha buscando a nossa santificação. Então não fique com medo, aqui Deus vai trabalhar na vida de Jacó, levando o seu filho José, que era o seu predileto. Mas por que Deus faz isso? Era tudo que eu mais queria na vida, e Deus tira, e Deus mexe em algumas áreas. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus trabalha na nossa vida para o nosso bem. A providência de Deus nos alcança, e vai trabalhando, e vai nos moldando, visando tão somente a glória dEle. O compromisso de Deus comigo e com você, não foi de que seríamos felizes neste mundo, sem nunca chorar, sem nunca passar momentos difíceis, não é esse o compromisso. O compromisso é, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O compromisso levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Esse é o compromisso de Deus. O compromisso eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O compromisso de Deus conosco é de nos sustentar, nos preservar, inclusive preservar a nossa fé. Por isso que nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, que é a perseverança dos fiéis no Senhor. Nós perseveramos porque Deus nos sustenta. E aí, irmãos, nesse cuidado maravilhoso do Deus que nos escolheu e nos sustenta, o que acontece? Acontece que esse Deus vai trabalhar em nossas vidas, e algumas coisas Deus vai tocar em algumas áreas, em algumas coisas que você está muito agarrado. É o seu computador, é a sua internet, é o seu namorado, é a sua namorada. O que você não pode viver sem? E aí você completa, pontinhos, eu não posso ficar sem... Esses pontinhos que você preenche, é o ídolo. É a nossa idolatria. Porque você só não pode ficar sem Deus na vida. Tudo mais você pode perder. E tudo nós podemos, tantas coisas ruins como boas, naquele que tem nos fortalecido. Filipenses capítulo 4. Tudo posso, não só coisas boas, mas também coisas difíceis, amargura, prisões, tribulações, etc, etc. Fome, nudez, perigo, espada, o que for. Tudo posso naquele que tem me fortalece. Você pode sim.
Tem gente que diz, olha, se acontecer tal coisa comigo, eu morro. Não morre não. Não morre não, Deus vai te sustentar. Você morre se Deus quiser que você morra. Mas se não, o Deus providente vai te segurar nos braços. Creia nisso, irmão. José, ele foi arrancado da sua casa, e isso foi um baque para Jacó. Isso foi difícil. Um dos seus filhos prediletos, José e Benjamim. Como se não bastasse, depois que José está lá no Egito, e que ele se torna governador, 20 anos depois, ele manda que os seus irmãos voltem e busquem Benjamim. E como é que é para Jacó agora soltar Benjamim? Jacó diz assim, o meu filho José já não existe. Porque então Jacó não sabia o que tinha acontecido com José. E ele diz, e agora, Benjamim? Talvez, irmãos, você está se sentindo assim, trabalhado por Deus, como Deus tirando algumas coisas da sua vida, e você diz, e agora? Você é aquele da música que diz, e agora, José? E agora? Você começa a ficar sem chão, você começa a ficar sem norte, você começa a ficar sem saber, sem eira nem beira. E agora, José? E agora, Jacó? Poderia perguntar. Mas José, ele é traído pelos seus irmãos, e os seus irmãos o vendem, e ele vai como escravo, lá para o Egito. O plano a princípio era de matar José. O segundo plano foi, vamos guardar ele numa cova, vamos colocar numa cisterna, vamos comer, vamos nos alimentar, depois a gente pensa o que faz com ele. O terceiro plano foi, pega ele na cisterna e vamos vendê-lo, porque passava ali uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, e venderam José. Os planos foram mudando. Mas pense o drama na vida deste homem, que ele saiu de casa para cumprir uma ordem do pai, para ser obediente, foi procurar os irmãos, chega lá, ele sofreu uma conspiração dos seus irmãos. Como é que você se sente quando é traído por outros? Talvez por familiares, pessoas da sua própria casa. E agora José? E agora José? Esse menino crente de 17 anos, ele vai embora para o Egito, sem saber o que encontraria pela frente, vendo as poeiras dos carros, sem poder se despedir dos seus próprios irmãos, muito menos dos seus pais. Ele chega no Egito sem saber o que lhe aconteceria. Ele é vendido a ser escravo na casa do comandante Potifar. Parece que agora vai tudo bem, pelo menos, quem sabe, a angústia de não estar na minha terra, de não estar com os meus parentes, mas agora José começa a ser tentado pela esposa do seu patrão, a sua patroa. E agora José, você está passando por tentações. Você é assim, meu irmão? Você está vivendo uma situação de tentações na vida, não só na área sexual. Você é aquele que está fugindo, mas às vezes tem vontade de ficar. E agora, José, quem é que sustentou José naquele tempo? Senão o nosso Deus. Diz a palavra de Deus que num determinado dia, numa determinada hora, num determinado instante, a mulher o agarrou, e ele foge, largando as vestes na mão dela. Não me perguntem detalhes, a Bíblia não conta. Muitos fazem suposições as mais diversas, até onde José deixou chegar essa situação. Eu não vou entrar nisso, porque a Bíblia não diz. Mas ele fugiu, e a Bíblia diz que ele fugiu da mulher para não ter relações sexuais com ela. Quem o sustentou? Deus, o Deus providente. Por isso, ela o acusa injustamente e diz que foi o contrário, que foi ele quem a procurou. Ele vai para a prisão. Lá na prisão, ele começa a se lembrar novamente da sua casa. Ele começa a olhar para a sua vida e diz, que ano que eu estou passando?
A angústia sobre José é muito grande. E agora José, quem sustentou José na sua angústia? Quem sustentou José na prisão? Para que ele não tomasse medidas piores contra a sua vida? Deus, irmãos. É Deus. Ali na prisão, Deus lhe deu capacidade de interpretar sonhos. Deus lhe deu oportunidade de ser bênção na vida dos seus companheiros de prisão. Quem fez isso? Deus. Deus deu capacidade. Você pode estar numa angústia enorme, mas Deus está cuidando de você. Deus ainda assim está te dando chance de ser bênção na vida de outro. Você fala, pastor, eu estou quebrado, mais do que arroz de terceira. E eu vou dizer a você, meu irmão, Deus continua com o ministério na sua vida. Ser tu uma bênção. O que Deus falou para Abraão, Ele faz com você, Ele fala para você, independente da sua condição financeira, independente dos seus recursos, independente de qualquer coisa, da sua cultura, de qualquer coisa. Não foi assim com Davi? Quando ele está fugindo de Saul e ele vai para a caverna, e ali ele pensa, agora eu estou sozinho, agora chega, estou cansado. Puxa vida, Deus, é só o Senhor mesmo, não tem ninguém comigo. Não tem? 400 homens endividados, preocupados, doentes. 400 chegam até Davi, porque sabe que ele está lá, querendo o conselho desse homem quebrado. Lê depois a caverna de Adulão, procura lá e leia. Você está na prisão, mas você pode ser bênção. E agora, José, ser tu uma bênção. Só que um dos colegas de José, está seguindo, né? Vamos correr. Um dos colegas de José, ainda bem que nós estamos em classe única, né? Eu já avisei. Vamos mais um pouquinho. Um dos colegas de José foi abençoado e saiu da prisão. E José disse, quando você sair, lembra de mim. Exatamente porque José interferiu, foi bênção, teve a questão do sonho e vai sair, etc. Houve ali um momento em que José sabia que era ele, falou assim, olha, por favor. Só que esse colega sai da prisão e não se lembra de José. E agora, José? Será que é essa a sua situação hoje? Você vai dizer assim, pastor, eu já fiz tanto pelos outros. Pastor, eu estou sofrendo com ingratidão. Pastor, a gente ajuda, a gente chega na hora do cara fazer uma coisa, a gente pede uma coisa. Ele foi livre da prisão. Eu pedi só para ele interceder, ele não fez nada por mim. Ele não se lembrou. Ele está pagando bem com mal. E agora, José, eu vou dizer, José, fica firme, porque Deus continua se sustentando. Foi Deus que sustentou José, meus irmãos. Chega um momento em que Deus novamente lhe dá a oportunidade de interpretar sonho, e agora é de Faraó. E isso agora é grandiosamente, muitíssimamente maior. Foi muito melhor para José esperar esse tempo todo na prisão, porque se ele sair antes, ele não seria o governador. Ele ia continuar trabalhando no Egito, talvez até hoje não, né? José já morreu, mas talvez até a sua morte. Irmãos, Deus sustentou José para que o momento certo chegasse, para que quando ele saísse de lá, ele saísse já numa condição de governador. José não tinha noção disso, como eu e você muitas vezes não temos noção do tempo de Deus. Deus nos coloca no moinho, Deus vai trabalhando a nossa vida, e a gente diz, Senhor, o tempo está passando, eu não dou conta, Senhor, quem é que vai te sustentar quando o tempo parece que se volta contra você? E agora, José, quem te sustenta é o Senhor, o Deus providente. Irmão, José agora é governador. Quem é que sustentou José para que esse título não subisse a cabeça, para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não fosse um governador opressor, porque agora ele tem chance, agora ele é o cara, muito mais do que aquele jogador que dizia ser o cara, agora ele é o cara. Acima dele só Faraó, o restante da nação inteira, o Egito inteiro é dele, ele comanda, ele faz e acontece. Quem foi que segurou José para que ele não fosse um governador corrupto? Foi Deus.
E agora, José, você vai aproveitar as oportunidades para dar a paga para você? Não! Deus nos sustenta nas horas difíceis, mas também nas horas melhores da vida. Deus está sustentando a sua igreja, Deus está sustentando a sua vida, meu irmão. Deus nos sustenta nas dificuldades e Deus nos sustenta na glória. Chega um momento em que José tem a oportunidade de encontrar os seus irmãos. Ele está com a faca e o queijo na mão. E agora, José? Vamos lá, José. José não quer humilhar os seus irmãos. Ele chora amargamente. Ele põe todos para fora daquela casa, para que ele fique, ele coloca todos os seus funcionários para fora, para que ele fique somente com seus irmãos. E o capítulo 45 nos diz que José se encontra ali com seus irmãos. Chora sobre eles, amargamente. José pergunta pelo seu pai. José, ele não está se fazendo de vítima, ele está consolando os seus irmãos. Ele não só perdoou, mas ele sustentou os seus irmãos naquele momento. Ele ainda encaminhou a volta do seu pai. E ele disse: foi Deus que me trouxe para cá. Ele consolou os seus irmãos dizendo: olha, eu sei que vocês me venderam. Mas José, ele não se focou em todas os sofrimentos, as agruras que ele passou na sua vida. Ali, ele se concentrou em Deus que o sustentou. Olha para a sua vida, meu irmão. Quantos anos você tem? Quantas coisas boas e ruins você passou? Em quantos momentos você pode ver a mão de Deus te sustentando? Quantas coisas ruins fizeram contra você, e quantas coisas ruins você fez contra as pessoas, mas você está aqui. E agora, José? Deus cuidou de cada um de nós até agora. Eu quero encerrar perguntando: e agora? Como é que nós vamos viver? Olha aí o versículo 1 e 2 de Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas. A providência de Deus fez com que José não somente fosse levado, mas que lá ele tivesse condição de viver. Providência de Deus. Foi levado, foi comprado, foi recebido por Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. 2. Depois vem um monte de coisas que nós já conversamos aqui. Mas o texto diz: o Senhor era com José. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José. Primeiro, quando José era escravo. Ou melhor, José na casa do seu pai. O Senhor era com José. Segundo, o Senhor era com José quando José foi escravo. Quando José estava ali, no Egito. O Senhor era com José quando ele foi tentado pela sua patroa. O Senhor era com José quando ele foi jogado na prisão. O Senhor era com José quando ele abençoou os seus amigos. Deus lhe deu capacidade de interpretações. O Senhor era com José quando ele foi esquecido por um mesmo dos seus amigos. O Senhor era com José. O Senhor era com José quando José, pela segunda vez, teve a oportunidade de interpretar a sonho de Faraó. O Senhor era com José quando José assumiu ali o comando do Egito. O Senhor lhe deu sabedoria, graça. O Senhor ajudou para que ele não fosse soberbo. O Senhor era com José quando José recebe os seus irmãos. O Senhor segurou José, sustentou José para que ele não aplicasse vingança. E o Senhor era com José quando ele recebeu seu pai tão carinhosamente e cuidou dele até a sua morte. Quem deu condições para José foi Deus. José não é santo, José não é sem pecado. Não foi à toa que José passou por tudo que ele passou. Não pense que José é um coitadinho, e você também não é, e eu também não sou. Por favor, não pense nisso. Mas pense que quem vai garantir a nossa felicidade
é o nosso Deus, não é o acaso, não é a sorte. Deus está na sua vida. Deus interfere neste mundo. E eu quero perguntar a você: e se Deus não for a seu favor? Eu sei que vocês já se lembraram do título no livro do nosso querido reverendo titular, reverendo Augusto. Tem lá na livraria o livro. Eu ainda não li, mas recomendo por causa do autor, né? E quando Deus é contra você? E quando Deus não é por você? Porque é muito fácil, irmãos, a gente pensar e ler a palavra e acreditar, porque eu também acredito, e creio que você acredita, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus por isso, está claro isso. Se Deus é por nós, diz Paulo aos Romanos, quem será contra nós? E esse se não é um se condicional, se ele for ou se ele não for, é um se confirmatório, afirmativo, porque na língua grega tem isso, e aí foi traduzido como se. Mas esse se, ele pode ser traduzido assim: uma vez que Deus é por nós, ele está confirmando, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra? Ele está dizendo, uma vez que Deus está ao seu favor, está do seu lado, está contigo, uma vez que Deus sustenta a sua igreja, quem é que vai ser contra? Uma vez que Deus é aquele que está na sua casa, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, seja lá onde for, Deus é o seu Senhor. Como Deus era com José e o fez prosperar, se Deus era com José, e Deus é com você, quem é que vai ser contra? Quem é que pode roubar as bênçãos? Quem é que pode mudar sua história? Se Deus disse que vai te abençoar. Agora, José foi sustentado pela graça de Deus, se submeteu a Deus e foi fiel a Deus. Eu pergunto a você, você tem sido fiel a Deus? Se Deus é por nós, ninguém vai ser contra. Mas e se Deus não for por você? Se Deus não for por nós? Se Deus não for nosso parceiro? Se Deus não for nosso amigo? Se Deus estiver do outro lado? Se Deus for o nosso inimigo? Quem é que vai nos livrar? O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós? E agora, José, pergunto a você, e não estou falando só para quem chama José, por favor, coloca seu nome aí no lugar de José. E agora, como você vai escapar das atrocidades deste mundo? Como é que você vai passar pelas tribulações? Sem Deus, sem um compromisso real com o Senhor, sem uma compreensão exata de Deus, da soberania e do controle de Deus, sem uma sujeição ao Senhor, como escaparemos nós? Como você pode escapar do inferno, da condenação eterna, se você não se lançar aos pés de Jesus? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus cuide de nós, que Deus seja para nós, não apenas o nosso Criador, mas o sustentador, o preservador, o governador da nossa vida, e seja o nosso salvador pessoal, para a glória dEle, para a honra dEle, para a alegria de todos nós, em nome de Jesus. Amém.